Surpresa, porque a gente não divulgou, para falar, para responder algumas perguntas sobre o autoabandono. Então, estou só aguardando a Paty entrar e a gente começa. Oi, Isa, oi, Carolina. Paty está entrando. Pronto. Amiga, deu certo? Tá falhando. Não, é porque agora eu coloquei para gravar da tela, agora tá certo. Chegar para trás, tá cortando a minha cabeça aqui. Aí. Vamos ajustando. Aí, a gente entrou pelo Face e pelo Instagram. Você entrou pelo Instagram do Instituto ou o seu? Eu entrei pelo seu. Ah, tá. Então é pelo meu. A bonitona da Lara. Oi, linda. Ô, loura, aguada. Nós recebemos algumas perguntas. Eu tô aqui com a Virgínia. Eu e a Virgínia temos um projeto juntas. O Instagram é um Instituto em Família. Nós temos a página no Facebook. E nós recebemos algumas perguntas no Instagram do Instituto em Família. E nós queremos responder essas perguntas. Essa live de hoje vai ser curtinha, rapidinha, só para responder essas perguntas. Será Então, que sua voz tá saindo no Face? Você está me ouvindo? Eu tô, mas no Você... Face eu não sei se tá. Então, eu estou gravando aqui a tela. Lembra que a sua sobrinha ensinou? Ah, eu esqueci. Você tá gravando? Isso. Aí a gente Tá. coloca lá no Face. Tá Tá, mas bom? tá aberto, viu? No Face. Ok. Tá bom. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a Viviane colocou em um dos nossos posts foi: por que quem se abandona para cuidar dos outros quando se sente carente, ao invés de se cuidar, aí que cuida dos outros? Aí eu respondi lá sobre a questão do reconhecimento. Eu vou falar o que eu respondi e a Virgínia complementa. Eu coloquei lá que nós temos uma necessidade de reconhecimento, nós temos fomes psicológicas e uma delas é essa de ser reconhecido. Então, quando a gente é criança, que a gente tem lá as nossas estratégias de sobrevivência na nossa família, nós já falamos disso, e daqui uns dias a gente vai voltar a falar disso. Uma das estratégias é ficar atenta para o que o papai e a mamãe precisam. E geralmente a criança quer que o papai e a mamãe fiquem bem, quer que o papai e a mamãe fiquem felizes. E a gente tem esse recurso de ficar com esse olhar para o que o papai e a mamãe precisam, então a gente não olha para a gente. Então, da mesma forma que a gente se comportava lá atrás, com o papai e com a mamãe, a gente vai para a vida com esse mesmo comportamento. Então, preocupado com o outro, querendo fazer pelo outro, querendo agradar o outro, e muitas vezes, na maioria das vezes, nos deixando de lado. E por que vem a carência? Porque imagina um poço. Me vem a imagem de um poço. Você está tirando de você, tira de você e vai lá, põe no outro. Tira de você, vai lá, põe no outro. Tira de você e põe no outro mais um pouquinho. Então, é como se a gente fosse se esvaziando, e como a recíproca não é verdadeira, a gente não recebe do outro, aí a gente entra nesse ciclo. Então, já que o outro não está vendo, eu vou fazer mais. Quem sabe agora, se eu fizer mais, o outro vai perceber. Se eu fizer mais, o outro vai me valorizar. Se eu fizer mais, o outro vai me amar. Então, na verdade, é um poço sem fundo, né, Vê? É. E aí, por que que a pessoa, estando carente, ao invés de se cuidar, cuida do outro? Porque um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que nada. E para manter isso, eu me mantenho no papel de salvadora. Porque no papel de salvadora, eu não recebo afeto, eu não recebo carinho e reconhecimento autênticos, mas eu recebo carícias de lástima, as pessoas têm dó porque eu faço tudo por todo mundo e sempre tô sozinho e no esforço, numa vida dura, sou uma pessoa batalhadora, guerreira.
E esses elogios, essas carícias de reconhecimento pelo que eu faço, ao invés de ser pelo que eu sou, me mantém viva. Me mantém viva e abastece a minha carência temporariamente. Depois volta tudo de novo. Então, a pessoa continua fazendo pelos outros enquanto ela precisa fazer por ela mesma, porque é assim que ela aprendeu a ser amada, é assim que ela aprendeu a ser reconhecida, é assim que ela aprendeu a receber elogios, é assim que ela aprendeu a sobreviver. Por causa do que a Paty falou, porque desde pequenininho começou esse processo de ficar se preocupando excessivamente com os problemas dos pais. E depois, quando cresce, vai se preocupar com o problema do parceiro, dos amigos, da família, e vai se ocupar com isso. Então, tem uma administração de tempo todinha baseada em ajudar os outros, em resolver problemas o tempo inteiro, em resolver problemas para os outros. Isso é uma ocupação, isso é um passatempo, isso abastece, isso me dá um lugar na vida das pessoas. Vira então, um modo de vida, né, Vir? É um modo de viver. É um modo de vida. Então, a pessoa se mantém nisso para se abastecer, mas no final das contas, não abastece. Ela confirma solidão, porque no final, tudo que as pessoas retornam para ela não é suficiente para tampar o tamanho do buraco que tem dentro dela. Então, o autoabandono se consolida, porque ela confirma, nossa, fiz tanto, tá vendo como ninguém me reconhece no final das contas? Nossa, olha só, eu não posso confiar nas pessoas. Como as pessoas são ingratas. Então, ela entra no ciclo, não é isso, Paty? Isso, ela reclama, né? Ela fica se sentindo magoada, chateada, ela tá triste, mas se a gente propõe, então sai desse lugar, para de fazer pelos outros, a pessoa não sabe o que fazer. Porque como virou um hábito, sair desse comportamento automático é mais difícil, e por isso é importante a gente falar sobre isso. E a Além Virginia disso, virou um hábito, né? Sim. Que é o que a gente até conversou ontem, que às vezes você já se trabalhou, já se conscientizou, já consegue fazer diferente, mas às vezes você pode se pegar tendo aquele mesmo hábito. Isso. E aí é a hora que sacar, voltar para o comportamento novo. Então, aí nós vamos pegar isso que a Virginia falou e já responder. Tem 3 perguntas que eu acredito que a gente pode responder juntas, né? Uma é do Matheus, quais são as características do autoabandono. A Letícia perguntou o que é o autoabandono e como pode acontecer. E como começa esse processo, a Maíra perguntou, desde as sutilezas até o que é mais perceptível. Então, acho que a gente pode começar respondendo o que é, né, Virginia? E aí nós vamos falando como que começa e como sair disso. Quer começar, Paty? A questão do autoabandono, eu acho que você pode falar. Eu estou aqui no as sutilezas. Eu gostei dessa palavra que a Maíra colocou. Então, olha só. Quem leu a historinha lá da Amanda no e-book consegue perceber isso claramente. Como que começa? Começa, para quem entende de psicologia, com uma simbiose não resolvida e agravada em relação aos pais. Para quem não entende de psicologia, começa com o vínculo de dependência natural que ocorre entre a mãe e o bebê. Com o tempo, ele precisa ir sendo resolvido e a criança vai adquirindo autonomia e a mãe vai voltando a cuidar dela, certo? E até que essa pessoa se torne uma pessoa adulta. Mas quando esse vínculo não é resolvido, quando essa dependência é fortalecida, isso se estabelece uma simbiose. Então, o que acontece? Como que ele começa? Ele começa por essa simbiose não resolvida, porque a criança não sente confiança suficiente para ir para a vida, porque a mãe, por exemplo, super protege, ou porque essa criança, apesar dos esforços da mãe, muitas vezes, para que a criança não se misture com os problemas dela, não enxergue a dor dela, já tem mães que, na verdade, levam os problemas para essa criança desde pequenininho, mas essa criança fica olhando para a dor da mãe. Fica identificada com aquela dor.
sente que tem alguma coisa errada. Então, ela começa a se preocupar em ser uma boa menina ou um bom menino para que essa mãe ou esse pai fiquem bem. Isso é uma fantasia super poderosa da criança, porque não tem nada que ela possa fazer para ajudar nessa dor, já que ela não tem nem estrutura cognitiva e nem estrutura emocional para cuidar disso. Além de tudo, ela está no lugar de filha. Então, ela começa a ficar presa e vinculada a essa dor. Quando ela faz isso, ela começa, desde as sutilezas, a parar de olhar para ela mesma, a parar de brincar o tanto que ela quer, porque ela está preocupada com como a mamãe está em casa, com como a mamãe vai estar quando o papai chegar, se os dois estão discutindo muito em casa, com a reação um do outro. Então, ela vai parando de relaxar, ela vai parando de brincar, ela vai parando de ter atitudes de criança para ter atitudes de um mini adulto, que fica de olho, né, Paty? Sim, sim. No que está acontecendo entre os pais ou no que está acontecendo em casa ou o que está acontecendo na família. E ela começa a achar que enquanto isso não for resolvido, ela não pode rir o suficiente, brincar o suficiente de forma livre, leve, espontânea. É como se ela ficasse presa nisso. Então, o autoabandono começa ali, numa simbiose mal resolvida, num vínculo de dependência mal resolvido. O que é mal resolvido? Que não ofereceu as condições necessárias para que essa criança fosse desenvolvendo a autonomia. Ela fica presa. Então, lá na frente, eu fico um adulto vinculado à dor dos pais, vinculado ao sofrimento desses pais e com dificuldade de levar a minha vida e a minha família para frente. É isso, Paty? Sim. Eu quero falar oi para o Guilherme. O Guilherme é um amigo nosso lá de Orlando, está aqui com a gente. Oi, Guilherme. Eu fui digitar aqui oi, Guilherme, saiu oi, Gil, mas fica assim mesmo, né? Porque é Gil from Brazil. Eu estava pensando, enquanto você estava descrevendo, Virgínia, na questão do comportamento da criança, que é quem tem criança na família é fácil de observar. Muitas vezes a criança ela está brincando ou ela está quietinha fazendo alguma coisa, ela sente que o papai ou a mamãe vai chegar, ela muda de comportamento. Ela assusta, ela fica em estado de alerta, ela para de fazer o que ela estava fazendo, às vezes coloca a mãozinha para trás, tipo, será que assim tá bom? Será que assim o papai e a mamãe vão gostar? Então, na família aqui tem muitas crianças e às vezes eu fico observando esses pequenos detalhes, de às vezes um olhar assustado ou não faz um movimento brusco, mas sente assim, nossa, isso aqui a minha mãe vai brigar, isso aqui a mamãe vai ficar triste, ou isso aqui o papai vai achar ruim. Até assim, de ouvir assim, por favor, não conta para a mamãe que eu fiz isso não, por favor, não conta para o papai que eu fiz isso não. Quando a gente tem muitas crianças na família, é importante a gente observar essas pequenas coisas, porque tudo que a criança quer é ser amada, é ser aceita por esse papai, por essa mamãe. E cada vez que essa criança faz alguma coisa, que ela vai receber uma chamada de atenção, que ela vai ser cobrada, às vezes até vai ser punida, é como se ela sentisse que ela não é amada e ela não pertence àquela família. Então ela entra de novo num esforço, então, da próxima vez eu vou ficar esperto e não vou contrariar o papai e a mamãe de novo. Às vezes pergunta assim, Paty, você fica triste, mamãe? Isso, tem hora que pais que na hora que vão educar, né? O pai fala, ou a mãe fala, não faz isso que a mamãe fica triste. Isso. Se você fizer isso, o papai vai ficar triste ou vai ficar bravo. Fica parecendo que a criança tem o poder de fazer você sentir alguma coisa. Isso. Uhum. Né? Vai, continua o que você estava raciocinando. É isso, que às vezes a criança fala assim, você vai ficar triste comigo, mamãe? Você tá triste comigo? É muito comum de ouvir isso. E aqui em casa, às vezes, assim, quando os meninos têm algum comportamento que não é adequado, mamãe, você tá triste comigo? Não, eu estou triste com o que você fez. Porque você sabe que isso que você fez não é legal, não é adequado. Você brigou com seu irmão, você bateu. Mas não... A criança é responsável por me fazer feliz ou ela tem esse poder de me deixar triste. Isso não pode acontecer, né? Eu posso não gostar do comportamento dela, posso mostrar que esse comportamento tem consequências, mas que ela não tem o poder de mudar o meu sentimento.
Uhum. Eu escolho ficar triste ou eu escolho ficar com raiva com aquilo que ela faz. Mas Sim, isso é responsabilidade minha, de exato. alterar, é responsabilidade minha e não da criança. Uhum. Então, assim, essas são pequenas sutilezas. A Maíra que perguntou, são pequenas sutilezas. Aí ela disse assim, até o que é mais perceptível. O que que é o mais perceptível agora, na nossa vida, enquanto adultos? Pensando nessa questão do autoabandono. Aí, sim, são vários exemplos. De, às vezes, a pessoa vai num lugar sem querer ir, porque ela não tem coragem de falar o não. Responde que tá tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem, mesmo que ela esteja triste, que ela esteja chateada. Pensa muito e coloca muito o outro na frente. Não, mas se eu fizer isso, fulano vai ficar chateado comigo. Se eu deixar de ir nesse casamento, nossa, ela vai ficar magoada comigo. Então, assim, são coisas muito claras que vão acontecendo. Basta ter um pouquinho de sensibilidade no olhar. E se você está ouvindo a gente falar sobre isso e tem esse tipo de comportamento, não faça isso. Preste atenção, porque como é que a gente muda um comportamento, né? Como que eu vou sair desse lugar? Uma pessoa perguntou, como que eu ajudo uma amiga a sair desse autoabandono, Fernanda? A hora que eu li essa pergunta, eu pensei, ela quer ajudar a amiga a sair desse lugar. Olha só. Gente, é muito interessante, acontece muito rápido. Então, como que eu vou mudar esse comportamento? Amiga, tem um pessoal que eu estou acompanhando, eles estão fazendo umas lives muito legais, estão me ajudando bastante. Eu estou repensando algumas coisas. Segue lá. As meninas estão fazendo umas lives, talvez possa te ajudar. Porque o que o Isso. outro vai fazer para mudar é muito no tempo do outro, é do jeito que o outro dá conta e não do jeito que eu espero. Se eu disser assim, ó, Virgínia, eu acho que você está nesse processo de autoabandono, você precisa cuidar melhor de você. Eu não estou conectada comigo para falar isso para ela. Então E fica. assim, fala, Pode Paty. falar, amiga. Eu fico pensando assim, imagina que você tem um anelzinho, um anel de ouro. E aí você pega esse anel de ouro que tem muito valor para você, vamos supor que é um anel que sua avó te deu, e você tem uma criança de 4 anos, e você vai dar o anel para ela, e quer que ela use o anel e cuide do anel, né? Então eu fico pensando, você está dando uma coisa de muito valor para ela, mas essa criança vai fazer o quê? Ela vai brincar e ela vai esquecer esse anel em algum lugar ou esse anel vai sumir. E aí você vai ficar brava e vai falar para ela, mas você tinha que ter cuidado do anel, você precisa aprender a cuidar do anel. Só que essa criança, ela precisa aprender a cuidar do anel, mas isso ao longo do tempo, à medida em que ela tem condições de fazer isso. Ela não vai poder, ela não vai cuidar desse anel, mesmo que você queira e mesmo que você ache que ela precisa. Uhum. Assim, é uma informação sobre isso para uma pessoa que se abandona. Você chega com algo valioso para entregar para essa pessoa, mas às vezes ela não está preparada para receber aquilo, ou o solo ali não é fértil, aquilo não tem muito sentido. E você olha e fala, mas você precisa disso, isso é importante para você, isso vai mudar a sua vida, que é comportamento de Amanda, que é comportamento de quem se abandona, é que fica tentando fazer com que os outros se percebam. E, na Uhum. verdade, o que você que quer ajudar a sua amiga precisa fazer é olhar se o anel valioso que você tem para dar é para ela. Se essa pessoa está em condições de receber isso agora. Uhum. Se ela tiver, você pode indicar um trabalho como esse, né, que a Paty falou dela assistir às lives. Você pode perguntar: a quem pertence esse problema que você tá na mão e tá sofrendo por ele, né, Paty? Qual que é seu papel em relação a esse problema? E Uhum. outra, o que que você pode fazer e o que que não depende de você? Então, são 3 perguntas só. Mas antes de você lançar as perguntas ou de você lançar suas informações, você precisa olhar se esse solo é fértil. Às vezes, esse solo não é fértil. E você vai só ouvir. E vai só acolher ela. Quantas vezes for necessário. Não é Uhum. isso, Paty? É, eu fiquei pensando no comportamento da criança quando são dois irmãos, por exemplo, que estão brigando. Enquanto você foi falando, foi me vindo isso. Para a gente entender por que, que a gente faz assim, né? Por que, que a gente ainda pensa primeiro no outro, ou ainda quer resolver primeiro do outro. Quando tem dois irmãos brigando e a mãe chega
no lugar. Geralmente, o que que um ou o outro vai falar? Não fui eu. Foi o fulano. Ele que começou. A culpa é dele. Você vai me ouvir? A amiga fez igual eu. Aí, é isso. Eu fiz isso também. Nós somos péssimas com tecnologia. Ai, meu Deus. Foi o fulano. Mas você não me escuta, olha lá. Foi o fulano, mamãe. Ele tá mentindo. Por quê? Porque para criança, se a criança entender que a mamãe ficou do lado dela, para a criança é assim, então a mamãe me ama mais. Aí a gente leva esse comportamento para a vida adulta. Se eu ajudar a fulana, ela vai perceber o tanto que eu a amo. Então ela também vai me amar muito. Isso, exatamente. É muito interessante ver como que o comportamento é o mesmo. É o mesmo. É igualzinho. Então como às que vezes eu posso... Isso, como? Vai. Não, é isso, eu captou meu pensamento. Então fala. Como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso sair disso? Era isso que você ia falar? Como sair disso? Então, é por isso que eu acho que é muito importante. Eu recebi hoje uma pessoa disse assim, mandou um trecho de um livro dizendo assim, é preciso se revelar para os outros, é preciso se revelar para os outros para perder o medo de se revelar para si mesmo. Aí eu comentei, eu acho que é o contrário. É preciso a gente ter coragem de se revelar para a gente mesmo, da gente olhar para tudo isso que está no nosso mundo, da gente buscar ajuda, da gente ler, de procurar entender o que está aqui, e aí eu me revelo para o outro com a minha verdade, com a luz, com a sombra que eu tenho aqui dentro de mim, e acaba sendo um convite para que o outro também faça o mesmo. Mas aí, se eu faço isso, se eu entendo que isso é um processo e que cada um tem um tempo, eu vou fazer o meu e eu vou aguardar, porque às vezes o outro não vai fazer na velocidade que eu espero, não vai fazer do jeito que eu fiz, mas que também é válido. Ou às vezes nem vai fazer e que é válido também. Eu fiquei pensando nisso. Porque para a gente sair desse comportamento, eu, a Virgínia, a gente sempre fala, né? A história da Amanda, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, está no e-book do Instituto em Família, e o título do e-book é Como Dizer Não e Ficar Bem com Isso. E a personagem principal chama Amanda. E aí, eu sou uma Amanda, a Virgínia, eu fui, né, uma Amanda, a Virgínia foi uma Amanda, e hoje acho que a gente pode falar que foi, porque a gente já consegue, é como se a gente olhasse de cima, que tivesse uma percepção mais ampla, e às vezes até mais rápida do que está acontecendo, e a gente não perde a conexão com a gente, que foi a frase que a Virgínia falou, né? Olhar para o outro sem me perder de mim e olhar para mim sem me perder do outro. É como se a gente tivesse uma visão mais clara do que tipo de coisa que eu posso fazer, como que eu posso atuar, que tipo de comportamento que eu tenho aqui. E não é uma coisa que fica robotizada. Aquele novo comportamento está instalado. Né? Está instalado porque a gente fez muito trabalho corporal, interno, não só tomou consciência dessas dificuldades, mas a gente também fez um trabalho interno de mudança de padrão. Sim. Né, Paty? A Maíra perguntou sobre as características. Oi, Bruno, Elisângela. Quanto tempo, Bruno? E aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, além dessas que a Paty falou, o comportamento de pensar demais. O comportamento de... Quando você pergunta para a pessoa, o que você está sentindo? Aí ela fala sobre o que ela está pensando. Não estou perguntando sobre o que você está pensando, estou perguntando o que você está sentindo. E tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro, de olhar para o seu sentimento. Outra coisa é antecipar problemas. Né, Paty? Essas pessoas têm um radar sensacional para antecipar problemas e elas ficam sofrendo antecipadamente, arrumando soluções para esses possíveis problemas. Isso também é uma característica forte de pessoas que se abandonam. Outra coisa é ficar buscando aprovação dos outros para tudo que ela faz. Inclusive, no e-book, no final, tem exercícios para você identificar seus comportamentos de autoabandono e o que fazer para sair deles. Sentimento de culpa e vergonha e remorso são os 3 preferidos.
Se você sente esses 3 sentimentos com frequência, você pode estar envolvido nesse processo. Então, é importante avaliar. Porque quando essa pessoa vai dizer não ou começar a fazer um pouco diferente, ela começa a sentir muita culpa, ou ela começa a ter vergonha quando ela faz, e sentir remorso de várias cenas e coisas que ficam vindo na cabeça dela de que ela pensa que ela deveria ter feito diferente. Né? Às vezes começa a vir cenas, lembranças, nossa, podia ter falado assim com fulano, não podia ter feito isso com o ciclano, nossa, por que naquela situação não reagia assim, assim, assado? E aí começa a se culpar e começa a entrar no sistema de autotortura e de autopunição. Essas pessoas não existem. Elas têm uma identidade dilacerada, esfacelada, foi pedaço da identidade dela para tudo quanto é lado. E ela fica uma vida tentando catar isso de volta. Mas ela nunca consegue, porque ela não muda o comportamento de ficar voltada para o outro. Né, Paty? O que você tá rindo, amigo? Pelada. Eu vou. Fica catando os pedaços. Adoro. É assim, eu acho muito legal isso, assim, né? Não só na Virgínia, acho que também um pouco de mim, no grupo que a gente faz parte. Isso somos nós. Isso que nós estamos mostrando somos nós. A gente também teve a nossa identidade esfacelada, a gente também teve que sair catando pedaço. Não foi um caminho fácil. Geralmente a gente tende, né, que as Amandas tendem, então eu entro nesse caminho e perco as pessoas, porque vem aquelas fantasias, né? Nossa, porque então as pessoas não vão gostar de mim. Nossa, então se eu mudar muito e começar a ter outros comportamentos, eu vou ser excluída dos grupos. Ou então eu permaneço do jeito que eu sou mesmo. Ok, vivi uma vida inteira assim, nasci assim, cresci assim, né? Quem sabe eu vou morrer assim. Então eu acho bacana, então, eu vejo verdade, né? Sinal de que a pessoa que tem uma abertura ali para sair disso, né, Paty? Porque quando a pessoa começa a se permitir ser espontânea, ser como ela é perante as pessoas, aceitar os próprios erros, é um grande sinal de que ela tá saindo disso, de que ela tá deixando de ser Amanda. Sim. Por isso que eu acho legal de ver. Porque, assim, a gente se preocupa muito com o conteúdo que a gente está passando. A gente se preocupa muito em passar conteúdo de qualidade para vocês, né? De contar dessas coisas essas transformações que aconteceram para a gente. Mas a gente não se preocupa mais com julgamento. Porque nós estamos aqui contribuindo, falando com vocês daquilo que transformou as nossas vidas. Se vai ser bom ou não, aí a gente já não sabe, mas a gente está lançando algumas sementes, eu acredito. E eu fico feliz por isso. Isso. Tem mais perguntas, Paty? Não, acho que é isso. As características, você falou algumas, eu falei algumas. Essa pessoa São que pessoas... também... Pode falar, Vi. É importante lembrar que são pessoas viciadas em problemas. São pessoas que acham que pela força de vontade elas conseguem mudar qualquer situação. Então elas se dão um poder e uma importância maiores do que elas têm na realidade. E são pessoas que sentem que nada do que elas fazem é suficiente para agradar os outros ou para deixar os outros felizes. E que frequentemente, quando as coisas dão errado, ela pensa: eu acho que eu não tentei do jeito certo, eu vou começar de novo. E aí ela entra no processo tudo novamente. Então, fica atento com essas características. Se você se identifica com elas, pode ser que você esteja envolvido nesse processo e o trabalho que a gente faz pode te ajudar muito. Né, Paty? E nós temos uma data para o workshop que vai acontecer em Uberlândia. Ah, é mesmo? A gente vem falando muito, né? Que nós criamos esse workshop com muito carinho, com muito amor. E nós definimos a data, que é o segundo final de semana de maio, 9, 10, 10 e 11. Eu não anotei. É o segundo final de semana. Que é numa sexta e num sábado. Isso. Sexta-noite e sábado. Sexta-noite e sábado o dia todo. O dia todo, então, porque domingo é o Dia das Mães. Isso. Então, esse primeiro workshop vai acontecer em Uberlândia. Logo, logo a gente vai colocar o folder na página do Instituto e aqui no Instagram e no Face.
E aí a gente passa o restante das informações também por lá. Isso. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, Paty? Olha aí no seu, porque aqui no meu é o que eu te falei. Quando eu entro ao vivo, as pessoas que me seguem entram. Então aqui a gente só conversou mesmo com o Guilherme, teve um oizinho dele, não tem perguntas aqui não. Deixa eu Se ver alguém se tem que pergunta. quiser fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição. O Guilherme aqui falou que o Matheus é o melhor consultor, verdade. Agradecendo a gente, falando que gostou da explicação em detalhes. Uma frase que ele colocou bem bacana: não estou triste com você, estou triste com o que você fez, que é sutil e poderoso. É isso mesmo. A Luciana comentou: como erramos com os filhos, mesmo cuidando tanto para acertar. E é importante a gente saber que esses filhos têm recursos que não dependem dos nossos erros ou acertos apenas, né? A gente considera que é 50% de cá e 50% de lá, com aquilo que eles trazem na alma e que vão enganchar com as oportunidades, com as informações e com a nossa educação. Então, confia. Conta daquela frase que você falou, Paty, que você pensou aquele dia, Do meu do filho? destino dos filhos. Ah, sim. Assim, a gente entra nesse caminho e vai se cuidar, e vai ler, vai estudar, vai fazer um tanto de coisa, e a gente procura colocar em prática para dar uma educação também emocional para os nossos filhos, né? E aqui em casa a gente tem um espaço para ouvir as crianças, não é nada programado, é quando acontece, às vezes a gente senta todo mundo no chão e conversa sobre o que cada um está sentindo, faz brincadeirinhas assim para tem uns baralhos de emoções que de vez em quando a gente brinca aqui com eles para saber o que eles sentem e pensam a respeito das coisas. E tem sempre esse espaço de ouvir o que eles querem dizer, o que eles estão pensando e sentindo. E aí, essa semana, o meu filho mais velho, vendo no Instagram, eu estava dirigindo, e ele viu um post sobre baixa autoestima. E aí ele falou assim, nossa, isso aqui sou eu. Eu levei um susto. Falei, meu Deus, como assim? Menino lindo, inteligente, capaz, super sociável, comunicativo. E eu não sei assim se ele realmente sente ou se naquele momento ele estava se sentindo daquele jeito. E na hora que ele falou, a primeira coisa que me veio é assim, eu preciso ajudar meu filho. Porque a gente tem essa urgência, né? Eu quero ajudar meu filho, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu juro, eu respirei fundo, esperei alguns segundos e falei para ele, filho, você se sente assim mesmo? Ele falou assim, algumas coisas aqui eu não sinto não, mas algumas eu sinto. Eu falei assim, você sabe que a mamãe é terapeuta, que a mamãe atende pessoas? Sei. Eu falei, você tem vontade de fazer uma terapia? Você quer fazer? Não, não quero. Eu falei, ok, então tá. Mas assim, depois a gente vai conversar sobre isso, porque tem algumas coisas aí que eu não acho que é muito legal, não, mas tudo bem. Deixei quieto. Que antes, provavelmente, eu ia querer ficar explicando para ele o porquê daquilo. Não é possível, meu filho, com tanto de recurso. Enfim, enquanto eu dirigia, ele continuou vendo o Instagram, os outros dois conversando no banco de trás, e eu internamente dizendo para ele, internamente, só aqui, dizendo para ele, meu filho, eu deixo com você o seu destino. A mamãe faz por você o melhor que eu posso todos os dias da minha vida. Mas eu deixo com você o seu destino. A mamãe não é responsável pelo que você sente. A mamãe ama muito você, acredito muito em você e sei que você é capaz. Mas eu deixo com você o seu destino. E eu senti um alívio no meu peito, porque nós não somos capazes, nós não temos esse poder de tirar o sofrimento, o aprendizado desses filhos, de fazer... a gente até às vezes se esforça, né? Muitos pais aí ainda estão no esforço de querer evitar que os filhos sofram, de querer evitar que eles se decepcionem e que se frustrem. E o que eu acho é que muitas vezes eles vão precisar sim passar por isso. E se eu entrar nesse esforço de querer fazer pelo meu filho, de querer salvar meu filho, eu me perco de mim de novo. Minha Então, amiga não é linda? deixar com cada filho o destino que pertence a cada um deles é um alívio para a gente poder ser quem a gente é. Quando a Paty foi falar aí, ela falou que às vezes usa o baralho de emoções, né? Quero contar para vocês que a Lu, a nossa amiga Luciana de Paula,
do Instituto Soluções Sistêmicas, que é do Instituto junto com a Paty, está elaborando um material para as crianças e para as famílias. Então, tem o livrinho da vovó ancestralina, tem o CD, tem baralho de emoções, que a família brinca junto, né, Paty? Então, é um Sim. trabalho maravilhoso. Uhum. Entrem lá para vocês conhecerem esse projeto. Instituto Soluções Sistêmicas. E também agora, dia 29, 30 e 31, nós vamos dar a Maratona de Emoções. E a Maratona de Emoções ajuda em todo esse processo, que é da pessoa aprender a olhar para ela, a perceber seus sentimentos, como lidar com eles, como cuidar dessas dores. A gente mexe com tudo isso na maratona. Eu, a Paty, a Simone. Simone é a mentora de tudo. E tem uma equipe linda, a Leia, a Cláudia, a Nolinha, a Jordânia, a Manu. E a gente faz um trabalho maravilhoso, que a gente é apaixonada nele, né, Paty? Sim. Então tá todo mundo convidado também para esse trabalho. Uhum. A Isa falou aqui que acha que precisa de uma camisa de força, porque ela é tudo isso junto. Se fosse assim, a gente estava tudo internado, vai ficar todo mundo agarradinho lá, Isa. Ai. Ah, Acho... tá. Sim. Somos. Fala, Paty. Não, eu tô te ouvindo. É porque aqui as perguntas não estão aparecendo para mim, esses comentários. Ah, sim. Ah, tá. E sim, somos nós. Passamos e estamos passando por essa saída de ser Amanda. Isso. A Carolina, ainda bem que encontrei vocês. Nossa, o Lisandro, que massa! Um beijo. Ah, Luciana, eu quero atendimento na Itália. Ali, já minha filha me pediu para ir conversar com a terapeuta. Disse que precisava resolver os problemas. Ah, que Muito bacana. legal. Como que as pessoas, assim, as nossas mães, nossos avós não tiveram esse acesso e hoje a gente tem, os nossos filhos, né? Tem também. Vamos oportunizar isso. A Luciana, lindo, Pátio. Aprendi muito agora com a sua história. Uhum. Demais. História bonita, Pátio, Guilherme. A Lígia, sim, ela fez terapia uns 2 anos atrás e sentiu necessidade de voltar. Olha que lá, que massa. Ah, que legal. Isso é muito bacana. A Lígia, onde consegui esse baralho? Instituto Soluções Sistêmicas, né, Paty? Na No verdade, Insta, esse no baralho, Facebook. o baralho que tá lá, que é para comprar, é no Benfeitoria. Depois eu posso colocar num post, num stories, o site do Benfeitoria. É lá que compra. Esse baralho que a Lu colocou lá, ele é repaginado, tem umas perguntas bem legais. Isso. Tem um monte E de lá gente na, amada legal aqui. sim. Fala, E Paty. nas livrarias, aqui em Uberlândia tem uma livraria que chama Proséculo. Eu comprei um outro baralho que chama Roda de Conversa Família. É bem legal também. É Tem muita isso, coisa gente. legal, né? Vamos Muita. compartilhando informações aí, troca, para a gente poder crescer junto. Uma coisa que é importante de falar, na semana que vem a gente não vai fazer live, porque nós temos Ah, a é. maratona e a gente vai para lá na sexta de manhã. É um processo de imersão e nós voltamos só no domingo à tarde. Então, exclusivamente na semana que vem não terá maratona. E na outra Isso. semana a gente vai rever o dia, porque eu vou para São Paulo com a Lu. Eu Tá bom, também quero amiga? ir. Então Tá. vamos. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora e vamos nos falando. Beijo, Obrigada, gente. amiga. Obrigada pelos comentários aí, pessoal. Um beijo.